Bom, boa tarde a todos. Hoje nós temos a palestra do Yuri Gontijo Rosa, né? Intitulada aí Produção de Biocombustíveis Drop-in a partir do líquido da castanha de caju. O Yuri, ele é o nosso bolsista de mestrado do PRH1. O Yuri fez a graduação em Viçosa, terminou ela em 2018. E ano passado, né, 2019, ele passou no processo seletivo da pós-graduação de Química da UFMG e aí está conosco aí. E Yuri vai apresentar aí um pouco do que ele trabalha aí, não é isso, Yuri? Uhum. Isso aí, passa a palavra para você, Yuri. Então, como o Henrique já disse, meu nome é Yuri. Eu vou falar um pouquinho da produção de biocombustíveis drop-in a partir do líquido da casca da castanha do caju. Atualmente, o petróleo ele é a principal fonte geradora de energia do mundo, que, segundo a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos, ele foi responsável por produzir cerca de 33,5% do total da energia consumida no ano de 2017. Já que este é a principal matéria-prima para a produção de diversos combustíveis líquidos, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel e também a querosene de aviação. Esses que são muito utilizados nos motores a combustão. E, justamente por isso, eles são o centro de muitas disputas territoriais, já que eles podem gerar grande impacto econômico nos países que são detentores desse recurso. Porém, nos últimos anos, o petróleo, dois problemas vêm ganhando bastante repercussão. O primeiro deles tem a ver com as reservas de petróleo em todo o mundo, já que, segundo a ANP, foram consumidos, no ano de 2019, 99,8 milhões de barris por dia. E quando comparamos isso aos anos anteriores, temos um aumento de 1,5%. Então, na produção, na, esse gigantesco consumo do petróleo vem trazendo algumas especulações na qual dizendo que as reservas de petróleo daqui a uns anos elas podem chegar a acabar, a se esgotar. E como atualmente nós somos muito dependentes a este petróleo, essa essa escassez no petróleo pode chegar a agravar, pode criar uma crise muito grande no mundo todo. E, além do mais, outro problema que vem ganhando bastante repercussão nos últimos anos tem a ver com o aumento da poluição, já que por dia, igual dito anteriormente, é consumido 99,8 milhões de barris. Então, e como esses são produzidos, são compostos por hidrocarbonetos, quando eles entram em combustão, eles geram poluição na atmosfera, podendo ge- gerar diferentes impactos ambientais, e como, por exemplo, o efeito estufa, que é um problema local, e até mesmo agravando o aquecimento global. Isto que pode destruir o meio ambiente, provocando queimadas, provocando alterações climáticas em todo o mundo e até mesmo destruindo os habitats naturais de várias espécies. Então, para tentar solucionar esse problema, surgiu um desafio de descarbonização do planeta. Esse que busca substituir os combustíveis fósseis derivados do petróleo por alternativas mais verdes e viáveis, como, por exemplo, os biocombustíveis tradicionais. Esses que, segundo a agência, a ANP, são biocombustíveis derivados da biomassa renovável que podem substituir parcialmente ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo e gás natural, em motores a combustão ou entre outro tipo de geração de energia, como, por exemplo, a gasolina ela pode ser substituída pelo etanol, que é principalmente produzido através da via de fermentação de açúcar, utilizando, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, e também o óleo diesel, que pode ser substituído pelo biodiesel,
que é uma mistura de ésteres produzidos através de reações de transesterificação de um trialcilglicerídeo, como, por exemplo, óleo de soja, ou então outros óleos vegetais, até mesmo gordura animal, esse na presença de um álcool e meios alcalinos, formando o glicerol e o biodiesel. Quando comparamos esses biocombustíveis tradicionais com os combustíveis fósseis, nós temos algumas vantagens. A primeira tem a ver com o ciclo de carbono fechado, já que este ele é produzido através de uma biomassa renovável, na qual todo o carbono emitido na combustão desses biocombustíveis pode ser reabsorvido por outras plantas para produzir mais matéria-prima. Então, no final, mesmo que esses consigam ainda, mesmo que esses também poluam bastante, igual os combustíveis fósseis, eles possuem essa característica de ter um ciclo fechado. Então, eles não emitem uma quantidade extra de carbono na atmosfera. Além do mais, eles não possuem enxofre em sua composição. Então, eles reduzem as emissões de gases derivados do óxido de enxofre, entre outros hidrocarbonetos e outros gases. Além também de gerar a possibilidade de plantar apenas a quantidade que eu preciso, sem ter que utilizar grandes necessidades, grandes excessos de plantio. Porém, a utilização desses biocombustíveis tem um principal problema relacionado a ele, que é o fato deles possuírem oxigênio em sua composição. Sendo assim, eles absorvem a água do ambiente, fazendo com que o calor liberado na combustão seja reduzido, já que uma parte dele precisa ser vai ser transportado. A água vai absorver uma parte desse calor para que esta aumente de temperatura e depois sofra a reação de vaporização, né, de ebulição. E o outro problema, que também tem a ver com o excesso de água nesses biocombustíveis, tem a ver com a proliferação dos micro-organismos. Já que quando tem água nos tanques de armazenamento, pode proliferar os micro-organismos ali e, por consequência, gerar danos a esses recipientes, podendo até mesmo levar à perca do combustível. Para isso, surgiu os biocombustíveis drop-in. Estes que são o HVO, que é o óleo vegetal hidrotratado, e também a bioquerosene de aviação, conhecido como bioQAV. Primeiro, esses biocombustíveis, eles levam o melhor dos ambos os combustíveis, tanto o combustível fóssil quanto o biocombustível tradicional. Porque, igual os biocombustíveis tradicionais, eles são produzidos através de biomassa renovável, então eles possuem aquelas características ditas ali atrás, como ciclo de carbono fechado, uma menor emissão de gás e assim por diante. Eles podem ser produzidos também pelo óleo de soja, e até mesmo pelo coprocessamento de outros óleos ou gorduras animais junto a este. Eles também possuem cadeias similares aos de combustível de origem fóssil, ou seja, eles são hidrocarbonetos de C9 até C21. Então, eles possuem uma elevada quantidade de água. Eles não possuem água, e já que são isentos de heteroátomos, então o calor absorvido por ele, o calor liberado por eles são todos otimizados, e também eles não possuem enxofre em sua composição. E como eles também eles não absorvem água, não proliferam micro-organismos, podendo ser estocados junto aos combustíveis fósseis e também produzir blendas em qualquer proporção. Porém, a utilização desses biocombustíveis drop-in existe alguns desafios. O primeiro deles tem a ver com o custo da matéria-prima. Esta que pode influenciar de 60% até 80% do custo final da produção do biocombustível. Então, não adianta nada produzirmos um biocombustível drop-in que tenha ótimas propriedades se, no final das contas, ele é muito mais caro do que os combustíveis que estão no mercado. Ninguém vai investir para produzir eles. Além do mais, a quantidade de etapa e as condições utilizadas são outro problema que nós devemos tomar bastante cuidado, porque não adianta nada utilizar condições de temperatura muito alta durante muito tempo, ou então uma grande quantidade de hidrogênio,
sendo que tudo isso vai gerar apenas custos para a produção desses biocombustíveis, drop-in. Então, o ideal seria trabalhar nas melhores condições possíveis. E também os custos dos catalisadores utilizados, já que para a produção desses biocombustíveis, normalmente é utilizado metais, metais como paládio, rutênio e assim por diante. Então, sendo assim, surgiu como alternativa o líquido da casca da castanha do caju, o LCC, que, como o próprio nome já diz, ele é um líquido que está presente dentro do mesocarpo da casca da castanha do caju, que é um produto residual da produção da castanha, que é o fruto, e de seu pseudofruto, que é o caju, que pode corresponder de 20 a 25% do peso total da castanha, e sendo este produzido através da planta Anarcadium occidentale, mais conhecido como cajueiro. Este, que é uma de mais de 400 espécies diferentes de anarcádio, cujo nome tem origem grega que significa coração invertido, devido ao formato de seu fruto. Essa árvore ela foi primeiramente descrita na literatura por volta do século XVI, no século XV, por André Tevet, em As Singularidades da França Antártica, cuja origem é brasileira, do norte da América do Sul e do sul da América Central, que foi levada para a Ásia, também para a África, através das expedições portuguesas durante essas épocas, e cujos climas tropicais são encontrados nesses continentes são parecidos com o da América do Sul. Atualmente, o LCC, a produção mundial vem crescendo bastante nos últimos anos. Por exemplo, em 2018 e 2019, cresceu cerca de 32% quando comparado com a média dos últimos 10 anos, a produção de caju, na qual o Brasil é o quinto maior produtor de caju do mundo, perdendo apenas para a África, para a Índia e para o Vietnã. E justamente por culpa do Brasil ser um dos maiores exportadores e produtores de caju do mundo, isto favorece muitas vantagens para o LCC. Primeiro, que ele é uma biomassa abundante e renovável, principalmente por culpa da produção mundial do Brasil. Além do mais, como este é um subproduto da produção de caju, ele possui um baixo custo. Sendo assim, ele não compete com a produção da castanha e também do caju, e por consequência, ele pode gerar mais valor agregado à produção de ambos, já que a partir dele, que era algo que seria antes descartado, poderá produzir novos materiais e até mesmo combustível para levar a produção de caju para outros lugares para vender. Já a sua composição, ela é principalmente constituída por esses 4 compostos: o ácido anarcádio, o cardonol, o cardol e o 2-metilcardol, que são derivados fenólicos que possuem essa cadeia lateral com 15 carbonos, variando de nenhuma até 3 duplas. Porém, a proporção entre cada um desses compostos pode alterar dependendo do método de extração. Por exemplo, quando o LCC ele é extraído por extração a frio, como por exemplo através da extração mecânica por prensa-parafuso, cujas principais vantagens são um método simples e tradicional, além de ser rápido e também extrair um LCC em alta qualidade. Porém, eles possuem como desvantagem o consumo elevado de energético e um baixo rendimento, já que a maior parte do LCC fica na casca da castanha, ou por extração por solvente de dióxido de carbono supercrítico, que também é um processo rápido, de baixo consumo energético, já que a temperatura crítica do dióxido de carbono é aproximadamente 31 graus, porém, que tem como desvantagem a necessidade de equipamentos caros. Então, quando eles são extraídos por esses dois meios, nós temos o LCC natural. Este, que é principalmente constituído por ácido anarcádio, que pode variar a sua concentração
de 65% até 72% do total do peso, além de cardol com aproximadamente 15% a 22%, e o cardonol de 5% até 10%, e bem pouquinho do 2-metilcardonol. E quando nós extraímos o LCC através de uma extração térmica, como por exemplo o torramento ou um banho de óleo quente, nós temos que o LCC, que é presente dentro da casca da castanha de caju, sofre reações de descarboxilação, fazendo com que aumente, como vai liberar CO2, vai aumentar a pressão interna dessa casca, da casca da castanha do caju, fazendo com que o LCC seja expelido para fora dessa casca. Porém, a utilização desse método ainda possui baixos rendimentos e também um elevado consumo, já que eu vou ter que usar aproximadamente 180 graus. Só que já a sua composição, como o ácido anarcático sofreu uma reação de descarboxilação, ele foi totalmente convertido a cardonol, mudando totalmente a composição do LCC. E esse que agora é chamado de LCC técnico, que é principalmente constituído por cardonol, sendo seguido em menor quantidade o cardol, pequenos traços de 2-metilcardol e também uma menor quantidade de ácido anarcático. Essa proporção entre os compostos pode mudar dependendo do método que o LCC for analisado. E como nesse caso, no meu caso no laboratório, eu vou utilizar o LCC técnico, que é o processo mais utilizado de extração industrialmente. Sendo assim, como ele é principalmente constituído pelo cardonol, ele possui vários sítios ativos, desde suas duplas na sua cadeia alifática até mesmo as duplas do anel aromático e a hidroxila do fenol. Sendo assim, este pode reagir, ele pode sofrer várias reações, desde reações de hidrogenação em sua cadeia alifática, até mesmo reações no seu anel aromático, como sulfonização ou nitração. Também pode sofrer reação na hidroxila, como epoxidação e esterificação, entre outras reações. E além do mais, o LCC ele possui uma característica bastante interessante, porque quando este sofre um aquecimento, mesmo que seja em baixas temperaturas, durante um determinado tempo, ele começa a se polimerizar através das suas ligações duplas, da sua cadeia lateral. Então ele pode formar tanto dímeros como trímeros e até tetâmeros, aumentando bastante a sua massa molecular. Então, justamente por culpa destes sítios ativos e também dessas propriedades, o LCC ele é muito utilizado na produção de polímeros e resinas. Na literatura, essa é onde tem a maior quantidade de trabalhos publicados. Porém, ele também pode produzir nanomateriais, que é bastante interessante, já que polímeros são materiais muito grandes, enquanto nanomateriais são em escala nanométricas. Então a escala, o tamanho de cada um deles é muito distante. Então mostrando que o LCC é bastante versátil. Além do mais, mesmo que ele tenha essa característica meio viscosa, ele é muito viscoso, meio como se fosse um petróleo mesmo, ele pode ser utilizado para a produção de vários compostos da química fina, desde antioxidantes até mesmo surfactantes, entre outros compostos, até mesmo compostos bastante puros. E também ele pode ser utilizado no combate ao câncer de mama, entre outras aplicações. Se eu poderia ficar falando dele aqui o dia todo, porque são milhares e milhares de aplicações, mas eu acho que essas são bastante interessantes. Porém, a sua produção, a utilização dele, como na produção de biocombustíveis, ainda tem uma escassez muito grande de trabalho. Quando você vai procurar por isso na literatura, quase você não acha os artigos. Normalmente, o mais citado é o da Cris. Os outros, tem outros que foi produzido há pouco tempo, mas é bem pouquinho mesmo. Você acha mais na parte de engenharia, mas na parte química, falando do mecanismo, é muito difícil de achar. Já que
E, então, esse possui alguns problemas para sua utilização como biocombustível tradicional direto, né? Porque, primeiro, que ele tem em sua composição oxigênio. Igual eu falei lá atrás, isso pode absorver água, reduzindo o calor de combustão e até mesmo proliferar micro-organismos. E outro problema tem a ver com a polimerização, já que este pode polimerizar dentro dos tanques de armazenamento, então reduzindo a qualidade dos biocombustíveis. E a mais citada na literatura como sendo o principal problema na sua utilização como biocombustível, tem a ver com a sua elevada viscosidade, já que, por culpa dela, a sua utilização é inviável, porque isso pode até mesmo danificar os motores da diesel. Então, não é recomendado, não é utilizável o LCC sem uma prévia mudança no motor, ou então uma reação sem um pré-tratamento. Então, a minha proposta é justamente na, na produção de um biocombustível drop-in através do cardanol. Então, para isso, eu penso em utilizar um catalisador bifuncional, como, por exemplo, as eólicas. Um catalisador bifuncional, que é constituído por um suporte, como, por exemplo, as eólitas, igual no caso eu irei utilizar a ZSM5, a H-beta e também a zeólita Y, que são alumínio silicatos formados de tetraedro de silício e alumínio que podem se ligar entre si, formando anéis de 8 até 20 membros. E esses anéis, quando são interligados, eles produzem algumas estruturas bi e tridimensionais, na qual, dependendo da quantidade de membros, que pode ser tanto a quantidade de silício, alumínio, então a quantidade de oxigênio desse anel, pode alterar o tamanho dessas cavidades. Essas eólitas, cada uma delas, quer dizer, a sua propriedade principal, na minha visão, é justamente essas estruturas que cada uma delas tem, já que se elas são formadas, por exemplo, por 8 membros, elas vão ter um tamanho de poro e um tipo de poro. Um tipo de poro e cavidade. Igual, por exemplo, o AZSM5. Ela é uma zeólita de tamanho de médio poro, da estrutura do tipo MFI, que possui poros que podem variar com dimensões de 5,6 por 5,3 nanômetros, em 3 dimensões. E também temos a zeólita Y, que possui poros com tamanho de 7, e cavidades com tamanho de 7,4 nanômetros. E também a zeólita beta, que ambas as duas possuem anéis de 12 membros, com poro, no caso da beta, com poro e cavidades variando de 7,5 e 5,7 nanômetros. E o interessante dessas zeólitas é que elas possuem alguma seletividade, justamente por culpa do tamanho de poro e do formato de poro dessas zeólitas. Por exemplo, elas possuem seletividade de reagente, porque caso o reagente seja maior do que o tamanho do poro desses poros, o reagente não vai conseguir entrar lá dentro da zeólita para reagir. Então, ela vai selecionar qual o reagente que pode entrar ou não. E também tem uma seletividade para o produto, porque mesmo que, digamos que um produto entra lá dentro e vai sofrer uma reação digamos, de oligomerização. Se essa zeólita ela possui um tamanho de poro, digamos igual a zeólita Y, que ela possui um tamanho de poro de aproximadamente 7,4, ou 7,4 nanômetro, a maior molécula que pode sair daquela zeólita é aquelas moléculas que possuem como diâmetro crítico o 7,4. Neste caso, eu já percebi, porque eu fiz algumas reações utilizando zeólita ano passado, que os produtos que tinham maior tamanho era mais ou menos de 15, 16 carbonos. Então essas eólitas, elas possuem a propriedade de produzir, elas são boas para a produção de biocombustíveis drop-in, já que eles
São hidrocarbonetos com cadeias carbônicas variando deste tamanho. E além do mais, essas eólitas elas possuem a capacidade de uma seletividade extra no estado de transição, mesmo que aquele estado não seja o mais viável para seguir naquela reação. Então, ela pode meio que influenciar de um jeito diferente as reações. Porém, essas eólitas elas são encontradas em diferentes formas, dependendo do tratamento realizado por elas, né? Igual, normalmente, depois da síntese, essas eólitas elas são encontradas nas formas sódicas, ou então com outro metal alcalino presente nelas. Porém, nós podemos substituí-la por amônio, transformando ela numa espécie mais ácida, que depois, com o aquecimento, nós podemos gerar tanto sítios de Bronsted quanto sítios de Lewis. Esses que podem ser controlados dependendo apenas do método da temperatura de calcinação. Então, quanto maior for a temperatura de calcinação utilizada para a conversão das zeólitas na forma amônio para a zeólita na forma hidrogenada, maior vai ser a quantidade de sítios de Lewis, já que eu vou ter uma evaporação da água presente nessas eólitas. Sendo assim, dependendo do método, dependendo da forma que essa zeólita tiver, ela pode produzir diferentes reações. Por exemplo, quando ela está na forma ácida, elas podem produzir reações de adição e eliminação, como, por exemplo, elas são capazes de doar prótons para o etanol, fazendo com que este elimine como água, né? Formando o etileno, igual neste caso, na desidratação do etanol. Que a gente obtém conversão de 100% e também seletividade de 99% por etileno. E também existem trabalhos que utilizam as eólitas na forma básica, como metal alcalino, por exemplo, o potássio, para reações de transiterificação de óleos vegetais para a produção de biodiesel. E como você tem esses metais alcalinos nos sítios ácidos, perto dos oxigênios, esses aumentam a densidade de elétrons no oxigênio, produzindo-se uma maior força ácida, podendo gerar até rendimentos de 91,08%, quando é utilizado, por exemplo, a zeólita Y, quando impregnada com hidróxido de potássio. Sendo assim, eu penso em produzir esse catalisador bifuncional também impregnando o metal. Mas esse metal ainda depende bastante das condições utilizadas. Porque, por exemplo, eu vou utilizar neste caso a temperatura variando de 250 graus até 350 e as pressões de 0 até 40 bar, procurando realizar as reações de hidrodesoxigenação. Quando eu utilizo os metais como níquel, irídio e platina, a minha rota ela acontece através da direta hidrogenação, na qual o cardonol ele sofre uma hidrogenação através do metal utilizado, formando um álcool correspondente, e este ainda sofre um processo de desidratação que pode ocorrer através da zeólita, podendo formar o pentadecilciclohexano. E essas reações, elas são principalmente favorecidas em baixas temperaturas, já que as reações de hidrogenação são endotérmicas, e também em altas pressões de hidrogênio, porque eu preciso, primeiramente, hidrogenar todo o anel aromático e também as ligações duplas para depois desidratar o álcool correspondente. Mas também ela pode ocorrer através da direta desoxigenação. Este que ocorre principalmente quando utilizamos os catalisadores como rutênio, ferro e paládio, justamente porque esses possuem uma maior oxofilicidade e eles possuem então a capacidade de formar óxidos. Então, o cardonol ele pode sofrer uma direta desoxigenação a um derivado benzênico que, por sua vez, pode ser hidrogenado a um ciclo pentil, um pentadecilciclohexano. Essas reações elas são favorecidas quando utilizamos temperaturas acima de 300 graus Celsius e também baixas pressões de hidrogênio. Então, ambas as rotas são bastante diferentes uma da outra,
só que depende do metal que vamos utilizar. Porém, podemos misturar as condições, por exemplo, utilizar altas temperaturas, porém com altas pressões de hidrogênio, utilizando o paládio, e para a produção do pentadecilciclohexano, igual foi o que a Cris fez mais ou menos. Então, o cardanol ele sofreu uma reação de desoxigenação, direta desoxigenação, formou a cetona correspondente. Essa cetona foi hidrogenada para, quer dizer, essa cetona ela foi hidrogenada, formando um álcool que também um álcool correspondente e depois ele foi desidratado. Então, eu busco produzir os biocombustíveis drop-in através de um processo rápido e com poucas etapas possíveis, utilizando baixas temperaturas para não gastar bastante energia, também buscando o máximo rendimento possível, porque assim eu tenho uma menor geração de resíduos, e também utilizando as melhores condições de pressão, para não ter desperdício de hidrogênio, já que esse é um gás muito caro. E também utilizando a menor quantidade possível de catalisadores, porque utilizar paládio, entre outros metais, pode ser ter um custo muito alto. E é isso, a minha apresentação, e obrigado. Isso aí, Yuri. Parabéns pela participação. Deu quanto tempo? Alguém, você anotou? Bom, tá gravando aqui, a gente consegue ver, né, a contagem aqui não dá certo, porque ela tá relacionada desde o início que a reunião foi aberta e não do momento em que começou a gravação. Uhum. Mas de qualquer forma, depois, ao final da gravação, a gente olha. Ah, sua colega disse que deu 30 minutos. Então Bruno. foi aproximadamente. E aí, então, eu passo a palavra aí para o público, o pessoal poder fazer as perguntas. Eu imagino que as pessoas devam ter dúvidas, curiosidades sobre sua apresentação, alguma coisa que você falou. E é isso. Vamos lá, gente. Perguntar para o Yuri. Eu tenho. Quem? Tá me ouvindo? A Júlia. Ah, Júlia. E aí, Júlia, beleza? Tudo bom? Beleza, e você? Bom. Tudo jóia. Você pergunta difícil, hein? Não, é só uma curiosidade mesmo. Eu não sei se na verdade você falou, porque eu estava assistindo e fazendo outras coisas aqui, mas eu estava prestando atenção. É porque quando você faz a extração do líquido, você perde a castanha, então, né? Tipo, sobra tipo um farelo da castanha. É isso? Você fala por extração por solvente? Ah, não. Você sobra o farelo e pode sobrar também um pouco de líquido nele, nos processos Entendi. todos. Ele não Então, é 100% eficiente. você não usa a castanha nesse caso, então, para fins alimentícios, por exemplo. A, Porque a a castanha casca. de caju, tipo, é uma coisa que tem saída, né? Tipo, existe uma competição entre isso? Tipo, a castanha vai para ser vendida para ser alimento ou ela vai ser usada para extrair o líquido, essas coisas? Você sabe? É só curiosidade mesmo. A castanha mesmo, ela já é. Quando vai fazer a extração, só pega a casca. A castanha já tinha tirado ela já. Ah, tá, é porque é da casca, né? Então a Só castanha, a tipo, ela é casca. reaproveitada. Ele realmente é um resíduo que não tem nenhum, como é que fala? Não tem outra aplicação mesmo, né? Tipo, Sim. a parte que você extrai. Ah, não, beleza, era Era isso. até uma ideia que eu estava tendo esses dias, que era pegar essa casca da castanha do caju, junto com o LCC e tentar produzir os dois. Mas daqui eu não vou fazer, né? Mas eu acho que não tem nada disso na literatura, e é bem interessante. Uhum. Tipo, fazer Pegar uma os copa. dois. Quais seriam os dois, ô Yuri? Eu não entendi. Se você pega, porque alguma parte do LCC ela ainda fica na castanha do caju, na casca da castanha do caju, e é Uhum. descartado como resíduo mesmo, né?
Sim. porque não tem um rendimento tão bom. Então, o interessante seria pegar tanto o líquido da casca da castanha do caju, quanto a casca que vai ser jogado fora e tentar produzir um biocombustível a partir daquilo. Como Ah, se tá. fosse uma matéria lignocelulose e o LCC junto. É um Liquefação. coprocessamento. Entendi. Eu tinha falado É, isso para a Cris, mas acho que eu não. em relação, tem uma pergunta também, na verdade, uma curiosidade. Eu vi que você utiliza aí esse líquido, né? Quando você vai trabalhar com ele em laboratório, você faz algum processamento nele antes, um tratamento prévio antes de você começar suas reações, ou você usa da forma como ele chega? Então, o ideal seria filtrar ele antes. Só que isso vai dar um trabalho muito grande e também vai gerar custos, né? Então, o interessante é utilizar ele do jeito que ele está lá, até mesmo estocado, porque em muitos locais, possivelmente, ele vai ficar estocado por bastante tempo. Então, quanto menor processo que eu fizer nele, digamos assim, melhor vai ser. Mas eu não faço nenhum processo nele, não. Entendi. E o que você trabalha é aquele obtido por processo a frio, extração a frio, em Não. moagem, não? É a quente mesmo. Aham, porque é o processo industrial mais utilizado. Tá. E aí, então, a sua matéria-prima acaba sendo mais o cardanol do que o ácido anarcádico, então. É, o ácido anarcástico pode ter pequenas quantidades, porque ele foi todo descarboxilado, formando o cardanol. Entendi. Perguntas? Na hora que você vai apresentar aqui, dá um nervosismo que você começa a confundir as coisas, falando coisa que não deve falar. Você tem que acostumar. Faz parte. Uhum. Bom, eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma coisa que eu acho que não sei se ficou tão claro quando você estava falando lá das eólitas e da escolha do seu catalisador. Você disse que seu catalisador ele tem características, né, e propriedades bifuncionais. Uhum. Mas se for para dizer ele em duas palavras, ele é bifuncional por quê? Porque, primeiro, que o metal ele vai hidrogenar. E segundo, porque o suporte vai desoxigenar o álcool que produzido. Seria isso? Hum, não, na verdade, você tem propriedades bifuncionais, né? Isso, o metal sim, né? Por uma questão de ter essa capacidade hidrogenante aí do seu reagente, e a segunda é porque tem propriedade ácida, né? É. Então, a propriedade, o fato de você dizer que é um catalisador bifuncional é por conta dessas duas características, capacidade de hidrogenar e essa capacidade de ter acidez, né? Aí, Geralmente, os catalisadores bifuncionais, eles não ficam presos somente a isso, né? A hidrogenar e ter acidez. Tem catalisadores que têm acidez e têm capacidade de oxidação também. Também são considerados catalisadores bifuncionais também. entendi. Mas é só E- uma complementação que eu percebi que você falou isso, mas ficou meio solto aí na apresentação. Pois é, e também o azeólita pode produzir vários tipos de reação, então só de falar que ela faz só a desoxigenação tá errado também. Qual que é as eólicas que você tem trabalhado? Então, eu fiz um teste, na verdade eu fiz vários testes, mas não deu resultado muito bom não. Mas a principal mesmo é a zeólita Y. É que você teve um melhor resultado? Ou por quê? Por É. que que você escolheu ela? Então, porque a Cris já tinha feito uma reação com ela e deu um resultado muito bom, Uhum. deu ótimos rendimentos de hidrocarbonetos.
Então eu queria principalmente utilizar ela, mas é possível que eu utilize as outras eólitas também para ver qual que é a variação de produto entre cada uma, que é bem E, interessante de olhar, já que cada uma tem um tamanho de poro e dimensões diferentes. e na busca por novos catalisadores aí, o que que vai ser o seu feeling para buscar outras eólitas aí, já que você falou de eólitas no final ali. Você fala o que que me faz escolher outras eólitas? Qual que vai ser a motivação que você vai escolher uma em virtude da outra? Olha, primeiro que a primeira escolha é em termos de rendimento. Aquela que tiver o melhor rendimento é a que eu vou escolher sendo principal. Não, mas Mas eu falo assim, antes de antes produzir. de você fazer qualquer reação. Então, primeiro, disponibilidade. Porque, primeiro, não, sim, porque eu falo que é o seguinte, a gente tem quase 200 tipos. Uhum, E aí você não tem tempo para testar os 200 tipos de zeólitas que tem. E aí, o que que você faria, né? Como eu digo assim, né? Sentar, né, na literatura, pesquisar a característica delas, né? uhum, E ver qual que pode ser mais adequada para o seu tipo de molécula que você tem, né? Você uhum, tem aí a estrutura do cardanol, que pode ser uma estrutura bem semelhante de algum trabalho que já foi feito, né? uhum. É, e também eu posso olhar pelo tamanho dos poros, né? Porque o Sim. cardanol ele vai ter um diâmetro crítico. E eu reparei que esse diâmetro crítico pode é uma das propriedades principais para que o composto, o reagente, entre dentro da zeólita. Então eu preciso, primeiramente, ter uma zeólita que tenha um tamanho de poro mínimo para reagir. Também preciso escolher uma zeólita com uma acidez consideravelmente boa, mas a acidez nem é tanto problema porque eu consigo controlar ela através de reações. Mas eu digamos que se eu fosse escolher uma, sabendo que existe todas, eu procuraria pelo tamanho do poro mesmo. Entendi. Mas atualmente eu escolheria as mais utilizadas em processo de desidratação, como a zeólita beta, HZSM5, que é muito utilizada, igual quando eu fazia projeto com etanol, elas são muito utilizadas para a produção de etileno e também para produzir reações de oligomerização e assim por diante. Oi, Yuri, abre a estrutura do cardanal para mim, só para eu olhar um negócio. Eu não lembro de cabeça. Oi, Yuri, depois que você responder a Júlia de Barros, depois tem a Júlia Souto também que quer fazer uma pergunta aí. Ela levantou a mão. Ah, eu pulei. Não, deixa ela falar, eu não vi, Não, eu só liguei aqui. pode, já abriu aí. Não, às vezes, Yuri, eu não sei, você talvez já tenha feito isso, né? Porque para você desoxigenar, você tem que. A desidratação desse grupo fenólico aí, né? Às vezes você Uhum, pode dar uma olhada no. Com certeza tem muitos trabalhos sobre conversão de fenol na literatura, uhum. muito mesmo. Aí você pode dar uma olhada nisso também, para fazer tipo uma análise, né? E considerando o tamanho dos poros também, porque é uma molécula bem maior. É isso eu já li bastante assim, né? Há um tempo atrás, porque aí veio essa pandemia, você começa a ficar um pouco preguiçoso. Mas, mas eu leio bastante sobre o fenol também, o cresol, e também tem um outro composto que eu esqueci o Molécula nome. parecida. Sim, só muda essa estrutura ao lado que pode ser, que a ligação pode quebrar quando você tem um aquecimento a 255 graus. Então, possivelmente vai formar um composto muito parecido ao imicresol. Então, Uhum. a utilização dos catalisadores pode ser bem parecida. Só que o mecanismo às vezes dá um pouco de dúvida, porque se você for olhar do fenol, do cresol, tem várias rotas diferentes. Tem rota que eu aprendi esses dias. Porque deve depender muito do catalisador, né? Mas é bem legal, porque é uma molécula bem interessante, assim, né? Digamos. É isso. Boa sorte para você. Obrigado. Até segunda.
A Júlia Souto levantou a mão, ela quer falar? Talvez eu tenha perdido, assim, mas eu fiquei pensando agora, se você tem mais ou menos, tipo, uma proporção de quanto que você retira, quanto de líquido é retirado dentro de, sei lá, 1 quilo de casca de castanha de caju, se você tem, tipo, mais ou menos uma noção de quanto que seria o rendimento ali. Então, normalmente os rendimentos são baixos. Eu tentei procurar nos livros aqui, mas eu acho que eu não procurei, eu não me lembro direito. Mas eu acho que é aproximadamente de 40% de rendimento por extração, dependendo do método de extração utilizado, né? Mas esses métodos de extração, eles não são muito desenvolvidos, digamos assim. Então, sempre vai produzir em torno dessa quantidade. Mas dentro da castanha de caju, você tem aproximadamente por quilo de caju 250 gramas de LCC. Então, se tem um rendimento de aproximadamente 40%, nós temos por quilo de castanha do caju aproximadamente uns cento e pouco, 120 gramas. É bem pouquinho mesmo, 110 gramas, por aí assim. Essa porcentagem em Nossa, massa, né? Em é, massa, de massa de LCC, em 1 quilo de castanha. É tá. bem pouco. É, porque eu fiquei pensando nisso, porque a castanha é bem pequena, assim, né? Uhum. Então, para fazer, dependendo do método de extração mesmo, assim, teria que. O rendimento seria baixo. E qual geralmente que é a extração, assim, que tem mais rendimento de líquido? Olha, a frio, eu vi que o melhor rendimento é do método de extração por solvente. Só que ele tem alguns problemas que é muito caro. A parte de equipamento e tudo mais, tem que ter pessoa especializada. Mas o método mais utilizado é o método de extração a frio, no primeiro caso. É o de extração por prensa, que é muito utilizado. E também, quando é métodos a quente, a principal método que tem maior quantidade de extração é através de banho de óleo quente. Mas mesmo assim, a quantidade ainda é muito pequenininha. E também tem outro método que eu nem falei, que é o método de extração por pirólise. Esse eu vejo que os rendimentos é aproximadamente 40% também. Então depende muito do método de extração que você vai empregar. Mas o mais utilizado a frio é a por prensa, a extração por prensa. O mais utilizado a quente é por banho de óleo quente. Esse a quente, ele deve ser algo mais tradicional, mas como se fosse um pequeno produtor tentando extrair esse óleo, e a É, frio seria. pode ser um processo mais tecnológico, alguma coisa ali já mais, com uma estrutura já montada própria para fazer esse tipo de coisa, né? É mais primitivo, né, esses métodos de extração. Tanto que eu tinha lido em um artigo que falava que não tem quase desenvolvimento nenhum de novos métodos de extração. Tanto que os rendimentos são tão baixos que até precisava desenvolver um método melhor. Então, esse método é o que sempre é utilizado na indústria, assim por diante, só que é muito complicado. Igual esses métodos que eu expliquei, quando você vai pegar um vídeo, por exemplo, para olhar no YouTube sobre como que eles extraem o líquido da casca de castanha de caju, eles começam a juntar a prensa parafuso junto com banho de óleo quente. Então você Um começa a ficar meio em dúvida. A minha vontade mesmo era ir no local processo onde eles combinado. estão. É. E só que não tem isso na literatura falando que é os dois juntos. Então você começa a meio que não visualizar o que que realmente é. Quando você começa a ficar muito teórico, digamos assim, né? Entendeu? Ah, eu consegui entender, obrigada. De nada. Aí, a Júlia vai te perguntar de novo.
Yuri, hoje você não vai se ver livre de mim tão fácil. Não, brincadeira. É porque agora, falando do processo de extração e tal, eu pensei em outra coisa. Uhum. Você tem informação, tipo, se tem muita impureza nesse LCC? Tipo assim, você consegue saber que os compostos deles são aqueles que você falou, ou tem a possibilidade de ter outros? Porque isso pode interferir muito também, né, no seu estudo, tipo, igual você falou, que é difícil saber o mecanismo, essas coisas, por causa dessas impurezas, né? Então, o principal problema é a viscosidade, né? Porque para utilizar em métodos igual GCMS, essas coisas assim, é muito complicado. Tanto que na literatura, um dos problemas é justamente na quantificação de cada um desses componentes. Mas eu nunca vi falando de impureza, não. Eu vejo sempre falando que a composição ela pode mudar, dependendo do método de análise utilizado. Mas impureza eu não vejo, não. Sempre é os mesmos 4 compostos. Entendi. Entendeu? Uhum. Às vezes pensar, tipo assim, se você conseguir um resultado bom com algum catalisador e tal, não sei se teria um composto modelo, tipo, você sabe se você consegue comprar, por exemplo, o cardanol puro e aí Não sei. fazer uma reação com ele e tal, para ver, porque essas biomassas assim brutas, né, é difícil de trabalhar e de trabalhar resultado por causa Pois é. da dificuldade de composição e tal. Principalmente porque ele começa polimerizar. Mas a Vânia não gosta muito desses negócios de composto modelo, não. Não fala pra ela que eu te falei, não. Não, mas eu também não gosto, não, porque no final das contas é muito ideal. Você trabalhar com uma coisa ideal é muito mais fácil do que você trabalhar com real. Então é É, muito melhor você pegar o negócio lá no bruto mesmo. E a minha vontade era pegar tanto o Cardono LCC, né, quanto a casca da castanha também. Pegar os dois, triturar eles, misturar eles depois e tentar produzir reação. Só que eu não sei se isso vai dar muito certo. Principalmente nas condições. Ah, não sei. Essa molécula, ela lembra a molécula de um surfactante, né? Sim, ele tem Se a essa gente também. substituir, talvez, a hidroxila por um grupo sulfonado, alguma coisa assim, ou mesmo, né, hidroxila, eu acho que tem surfactante aí, bem parecido com essa estrutura, viu? É uma das aplicações dele também. Ele tem 1 bilhão de aplicações diferentes. E Uhum. se eu fosse trazer aqui, podia falar o dia inteiro. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, a Júlia de novo? Pode falar, Júlia. não, não. Acho que, tipo, minha mão ficou levantada aqui. Eu não sei como que faz pra. Era Já. daquela vez. Não sei. Ô, Júlia, eu não queria falar não, mas é R$ 83 por pergunta, viu? Ah, tá. Pode deixar. Depois eu acerto com você, tá bom? Vai ficar caro. É. Semana que vem a gente acerta, tá bom? Você vai E ver a o minha preço hora não é barata. do reator. Bom, mais perguntas? Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço, Yuri, sua apresentação. Foi muito bacana você mostrar o seu trabalho, poder, né, apresentar um pouquinho do que você está fazendo para todo mundo aí do PRH, né? A gente tem aí também, né? Hoje a Vânia não está, mas nós temos aí o professor Tiago, que é o especialista em RMN, que entende bastante aí dessas moléculas, dessa parte de caracterização. E semana que vem, né, o Tiago vai dar aí um seminário para a gente aí, para a gente aprender mais aí sobre técnicas de caracterização aí de compostos orgânicos. Bastante interessante. É isso aí, semana que vem. Isso aí, Tiago. A Então, Mariana, a Mariana também está aqui também na sala, a professora Mariana. Nós temos aí 2 professores aí. então eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado por essa oportunidade. Desculpa qualquer
momento que eu gaguejei, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade em apresentar trabalhos e assim por diante, tem que treinar muito, muito mesmo. E qualquer coisinha que eu tenha me confundido aí também, se quiser podem falar, não tem problema algum. Críticas são muito bem-vindas para mim, porque isso me ajuda a crescer bastante. Acho que eu gosto mais das críticas do que dos elogios, para ser bem sincero. Não, É menino isso aí. altruísta. É isso aí. Tá bom, gente. Muito obrigado, Yuri. Eu não estou conseguindo ver as conversas aqui. Ah, tá. Ah, Deixa tá. eu Agora eu consegui ver. Ah, tá. Mariana deu boa tarde, estava em aula, desculpa o atraso. E a Júlia está te parabenizando. Mas é isso aí. Então, boa tarde para todos, um bom fim de semana. Se cuidem e muito estudo. E é isso aí. Um até abraço, mais. galera. Tchau, boa tarde. Bom Boa final de semana. Boa tarde. Tem que parar a gravação. Boa tarde, Henrique. Oi. Hoje eu consegui só chegar